Olá, professores, tudo bem? Eu sou a professora Roberta, de Ciências e Biologia e pesquisadora. Eu sou vice-presidente da Associação de Pesquisadores e Educadores em Início de Carreira sobre o Mar e os Polos, a Apex Brasil, que é uma organização internacional e transdisciplinar para estudantes, cientistas e educadores interessados em desmistificar a ciência e levar de forma fácil, acessível e simples às instituições. Eu realizei o meu doutorado com pinguins na Antártica e hoje eu venho compartilhar com vocês um pouco da minha experiência com o ensino de ciências através da temática Antártica. O momento que eu cheguei na Antártica pela primeira vez, eu me deparei com um ambiente tão grandioso em que eu me senti extremamente pequena. E também, o momento em que eu cheguei lá, eu gostaria que todas as pessoas do mundo estivessem ali comigo para ver a Antártica da mesma forma com que eu estava vendo. Então, a partir disso, eu resolvi fazer a divulgação da ciência, trazer um pouquinho do continente gelado. E falar de Antártica em sala de aula é algo muito fácil de ser feito, porque os alunos, eles têm curiosidades, eles se engajam, então vale a pena fazer atividades desse tipo. Então, como eu comecei a fazer isso? Eu retornei para as escolas em que eu estudei e as escolas em que eu trabalhei e comecei a ministrar algumas palestras. E fazendo parte da Apex Brasil, nós realizamos várias atividades de divulgação da ciência, seja através das nossas redes sociais e seja em contatos constantes com as instituições. Então, as atividades que a gente faz ao longo do tempo são as palestras presenciais ou via Skype e realizamos a Semana Polar Internacional, em que ela acontece 2 vezes ao ano, em maio e setembro, em que nós divulgamos formulários para as instituições e pesquisadores fazerem a sua inscrição para a gente fechar as palestras. Então, também realizamos no Dia da Antártica, comemorado o ano em que foi assinado o Tratado da Antártica, que é voltado para a paz e para a ciência, no dia 1º de dezembro, em que nós realizamos várias atividades nas redes sociais de conversa com o pesquisador e também as bandeiras antárticas, porque como a Antártica ela não pertence a nenhum país, os alunos eles desenvolvem as bandeiras e daí nós fazemos a escolha dessa bandeira e é tirada a foto, lá os pesquisadores levam e é tirada uma foto. Nós também temos o nosso informativo semestral, em que vocês podem encontrar vários materiais, várias dicas para a sala de aula e também artigos escritos de uma maneira mais simples que podem ser trabalhados também em sala de aula. E realizamos também workshops de desenvolvimento de carreira, que isso pode acontecer dentro de alguma escola, e o nosso simpósio bianual que acontece nas universidades. Então, a Semana Polar, ela ocorre de norte a sul do Brasil e exterior, e o objetivo dela é despertar o interesse para a Antártica e o Ártico, e principalmente fazer com que a população conheça a importância da pesquisa no país. É o momento em que os pesquisadores entram em salas de aula e falam de uma maneira muito simples e acessível. E o aluno tem esse contato com o pesquisador. Então, aqui algumas palestras em que a gente... Então, as Semanas Polares, elas têm acontecido do norte ao sul do Brasil e com palestras, com pesquisadores que vão até as instituições realizar palestras presenciais ou via Skype no Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Rondônia. Aqui nós temos um desenho representado por um aluno durante uma das Semanas Polares Internacionais, em que esses desenhos eles concorreram por votação, foi escolhido para representar um dos nossos eventos. E as bandeiras que são feitas por alunos, elas vão com os pesquisadores até a Antártica, em que é feito um registro. O nosso informativo semestral contém matérias sobre as pesquisas científicas, descrita numa linguagem mais acessível. Tem a divulgação da ciência, também tem algumas ideias para ser aplicadas em sala de aula. Aqui algumas materiais que a gente desenvolve também
como alguns jogos, algumas atividades que podem ser aplicadas durante esses períodos da Semana Polar, Dia da Antártica, para trabalhar com a turma. Durante as palestras também a gente faz pesquisa do currículo Lattes do pesquisador, em que os alunos elaboram perguntas, eles também têm acesso a algum artigo que foi escrito de uma maneira mais fácil, então através disso eles já começam a se apropriar desse conhecimento e elaborar questões para que no dia da palestra já tenha esse diálogo, essa troca, né? E assim tornando uma aula bem especial. Também elaboramos atividades práticas para ser desenvolvidas no laboratório, desde a educação infantil, ensino fundamental e ensino médio, em que os alunos desenvolvem relatórios sobre essas aulas. Temos também publicado o artigo Ciência Polar e a Comunicação entre Estudantes, Educadores e Cientistas, em que a gente desenvolveu um tutorial em que pode ser acessado e lá tem dicas e tem vários materiais que podem ser aplicados na sala de aula. Então vocês podem entrar em contato conosco e assim a gente consegue desenvolver e levar a Antártica de uma maneira muito fácil para a sala de aula. Obrigada!